Senhores, eu quero trazer agora mais um assunto da nossa pauta e algo que repercutiu bastante nessa quinta-feira, porque foram divulgadas na madrugada de hoje pelo jornal O Globo e também pelo portal UOL informações sobre o que teria sido dito ou parte do que teria sido dito pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, naquela delação premiada que foi acordada com a Polícia Federal. Mas para você que acompanha aqui o 3 em 1, a gente correu também para entender o outro lado, o lado de Jair Bolsonaro, da defesa do ex-presidente. Quem estava correndo com essa apuração agora à tarde é o Bruno Pinheiro, que chega agora ao vivo, então fique conosco para você entender de que forma que essas partes todas estão se movimentando depois que essa informação veio a público por meio dos veículos de imprensa. E aí, Bruno Pinheiro, o que você conta para nossa audiência, o que você apurou? O espaço é teu, meu amigo. Evandro, vamos lá entender então, repercutiu em muito, né? Inclusive entre os militares. Reuniões acontecendo hoje, vão acontecer hoje à noite ainda. O novo ministro da Defesa, ministro José Múcio, já revelou que vai se reunir com os militares sobre essa suposta revelação de Mauro Cid à Polícia Federal. A informação é que lá no finalzinho do ano houve uma reunião com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com os comandantes, os militares. O Cid estava nesta reunião e foi colocado em discussão esta minuta, que seria a minuta do golpe, como é investigado, e que alguns militares recuaram, inclusive o então comandante do Exército, que chegou a responder que não iria embarcar, que isso seria uma tentativa de golpe e que não tinha como aceitar esta ação, este documento. E aí, de fato, se reuniram outras vezes e nada aconteceu. Isso chamou muito a atenção do ministro José Múcio, porque no entendimento de alguns aliados fica muito ligado, fica muito jogado de forma direta, unânime entre as Forças Armadas. O que o ministro já respondeu é que se isso aconteceu foi de forma isolada e não representa o entendimento do Exército e das Forças Armadas como um todo. Eu fui ouvir o outro lado, o que diz o advogado do ex-presidente e até mesmo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que me respondeu o seguinte, que é necessário a atual gestão do governo olhar a sua economia e não ficar olhando assuntos antigos, e que, de fato, durante a sua gestão inteira, os últimos 4 anos, ele se reuniu várias vezes com os militares, e com qualquer reunião com os comandantes, com os militares, é assunto restrito aos militares e também à presidência da República, e que lá no finalzinho do ano ele reuniu cerca de 2 vezes com os comandantes, sim, só que não tinha nada a ver com esse tipo de assunto de minuta de golpe, de GLO, assinar 142 ou não, já que GLO e 142 só acontece, só entra em vigor quando é assinada, e ele não assinou nada disso. Eu repito ainda, Evandro, que no finalzinho do ano eu estava lá no Alvorada acompanhando a saída do ex-presidente e, de fato, diversos veículos oficiais representando as Forças Armadas, Exército e outras estiveram lá diversas vezes. Reuniões aconteceram, eles iam até o Alvorada usando veículo oficial de fato. E no finalzinho o ex-presidente ainda me disse que estão tentando achar chifre na cabeça de cavalo. Só para a gente finalizar agora o que diz o advogado do ex-presidente, que de fato durante todo o seu governo, é justamente o que eu já disse, ele nunca compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, que sempre jogou nas 4 linhas, inclusive é uma fala muito forte, repetida do ex-presidente da República, e que jamais tinha qualquer objetivo de afrontar os limites e as garantias estabelecidas na Constituição, e reitera que adotará as medidas judiciais contra toda e qualquer manifestação caluniosa em relação a essas informações. E os advogados ainda esperam acessar o depoimento de forma integral, a fim de entender o que Mauro Cid está revelando neste acordo com a Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes já respondeu 2 vezes que não vai liberar
este acesso ao depoimento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Bom, o que aconteceu é que os jornais divulgaram parte dessa delação que, segundo eles, caiu como uma bomba ali para o comando atual das Forças Armadas, que respondeu que em nenhum momento quis embarcar num plano de golpe ou envolvendo um golpe de Estado aqui no Brasil. Jair Bolsonaro, como contou Bruno Pinheiro, falou para o nosso repórter que estão tentando encontrar chifre em cabeça de cavalo, Alan Gani. Pois é, de acordo com a delação do Cid, confirma aquela conversa do Lawande com o próprio Cid de que havia um desejo de um golpe, mas o Jair Bolsonaro não entraria nessa porque não teria o apoio total das Forças Armadas. Então vai ao encontro daquela troca de mensagens que a imprensa noticiou recentemente. Agora, Evandro, mesmo que seja verdadeiro, né? Mesmo que de fato aí tenha o chifre na cabeça do cavalo, o desejo de que isso acontecesse, uma intervenção militar, um golpe, o que seja, não é crime. Nem o planejamento de um crime é um crime. Então ele não pode ser incriminado por um desejo, por pior que fosse esse desejo. E você, Luiz Felipe Dávila, como é que vê essa possibilidade de delação já vazada, ou parte dessa delação, e a resposta que foi dada por Jair Bolsonaro e sua defesa em relação ao que se tem até agora? Bom, primeiro que vazar um depoimento que deve estar sob sigilo de Estado já é uma coisa grave, tá certo? Não deveria ter acontecido. Então já aconteceu, já significa essa ânsia de politizar tudo o que se trata de uma questão muito séria. A gente está falando de golpe de Estado. Mas uma coisa aí, Jair Bolsonaro tem razão. O que ele tem razão? De que toda a narrativa para envolver as Forças Armadas como participando da trama de um golpe nunca existiu. Aliás, todo o depoimento mostra como as Forças Armadas sempre se portou como guardião, sim, da ordem constitucional no Brasil. E mesmo Bolsonaro, quando tentava arrastar as Forças Armadas para o jogo político, foi frustrado, porque a instituição jamais cedeu à pressão dos bolsonaristas. O que houve, sim, foram atitudes pessoais individualizadas. E aí tem, sim, um outro ponto que é preciso esclarecer, que é indubitável de que havia tramas ou pessoas querendo organizar um golpe de Estado. Isso sim, é verdade. Isso tudo que foi vazado. Mas isso são questões individuais e nunca institucionais. E se nós não sabermos fazer a diferença entre questões institucionais e ânsias individuais, nós vamos começar a fazer julgamento errado sobre algo muito sério, que é um golpe contra a democracia brasileira. Fábio Piperno, o que uma das reportagens traz é que a parte que criou mais tensão ali nas Forças Armadas ao receber essa parte da delação de Mauro Cid, que teria contado que participou dessa reunião entre Jair Bolsonaro e esses militares das Forças Armadas, é de que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sim, a sua tropa estaria disponível caso ele quisesse colocar em prática um plano de golpe, analisando ali aquela minuta. Algo que, por exemplo, foi feito da forma contrária pelo Exército. Disse que não embarcaria nessa ideia. Por bem, como que você avalia essa questão e agora a movimentação que isso pode provocar nas Forças Armadas também, diante dessas revelações que vão surgindo ali no pinga-pinga? Inclusive, nós entramos em contato com a Marinha do Brasil, estamos aguardando uma resposta. Assim que ela chegar, a gente conta aqui para vocês. Fala, Piperno. Bom, primeiro que quando, de acordo com a delação, com esse trecho divulgado, que a gente ainda precisa conferir, de fato... Seria a delação, né? Seria, porque isso está coberto teoricamente coberto por sigilo, resguardado por sigilo. Então, o então ministro da Marinha, quando ele diz isso, ele está respondendo ao Bolsonaro, uma consulta que o Bolsonaro fez. Essa é uma parte gravíssima dessa suposta delação. Então, o presidente da República teria perguntado aos chefes militares quem é que embarcaria nisso.
É o que está lá nos textos que... Ou seja, o fato dele não ter assinado um documento, por exemplo, não tiraria a importância de ele questionar aos militares se eles embarcariam num plano. Um presidente da República fazer esse tipo de questionamento às suas Forças Armadas. Ou seja, ele está questionando se... Bom, vamos virar o jogo, vamos então atropelar a Constituição, segundo a delação do Cid. Aliás, eu sempre disse aqui que sobre o coronel Cid, a minha dúvida é se ele, de fato, era um ajudante de ordens ou das ordens. Muito bem. O almirante Garnier é quem se recusa, inclusive, a participar da transmissão de cargo. Ele renuncia antes. Ele não passou o cargo para o militar indicado pelo Lula, para o almirante indicado pelo Lula. Muito pelo contrário. Ele falou, olha, não converso, não quero saber disso e vou embora antes. O que, obviamente, é, no mínimo, uma descortesia com o seu colega de farda. Então, é óbvio que ele sempre foi tido como, digamos, o mais antipetista de todos os 3 chefes militares e, por conta disso, então, também muitas suspeitas o cercam. Agora, veja, nesse primeiro momento, é óbvio que é muito difícil, eu continuo achando que alcançar o Bolsonaro a partir dessas delações ainda é algo um pouco distante, porque quando alguém delata alguma coisa, ele tem também que mostrar algum fato. Ele tem que chegar no mínimo e falar, sim, olha, eu participei da... Enfim, ele tem que apresentar provas. Foi na sala tal, estava lá fulano, isso está na agenda dele. Enfim, isso a gente não sabe ainda se foi feito. Agora, que de fato aumenta a suspeita, isso sem dúvida nenhuma. Mesmo que houvesse essas provas, ainda assim não seria um crime. Pode ser condenável do ponto de vista moral, mas não seria um crime. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu queira matar o Segré. Claro que não quero. Obviamente. Depois de comer pipoca e tomar o seu refrigerante com um piperno. Mas imagine que eu chegue aqui, eu falo aqui, Dávila, vem cá, tô pensando em matar o Segré, vamos ali naquela sala, eu tô com um plano assim, eu vou subir aqui no 20º andar, planejei tudo, você topa? Topo. Tudo na base do desejo e do planejamento. Condenável do ponto de vista moral. Acharam lá os meus rascunhos, mas eu não coloquei isso em prática. Não é um crime. Agora, eu vim aqui e tentei matar o Segré, mas não deu certo. Aí é um crime. Vim aqui, atirei, errei o alvo, eu sou um péssimo atirador, errei o alvo, não matei o Segré. Aí, né? Então, houve uma tentativa de golpe dado pelo Cid, pelo Bolsonaro? Não houve, não dá para ligar o 8 de janeiro àquela... 4h30. Aí dá. Porque aquele golpe michuruca do dia 8 de janeiro, pessoal de bermuda, chinelão, algodão doce, mangueira... Ou seja, vamos continuar acreditando nisso, que as coisas não têm nenhuma conexão, que essas pessoas que fizeram aquela ação toda, elas foram abduzidas por algum... E aí tanto é que a própria troca de mensagens, Piper falou, o Bolsonaro não vai embarcar nessa porque não tem apoio das Forças Armadas. Não. Esse de hoje não. Esse de hoje não tem nada disso. Esse de hoje tem uma suposta consulta que o presidente teria feito. O exército não embarcou. E vai ao encontro a troca de mensagens. Então, pera lá. Então, Alan, quando lá atrás, na história do Lawande, eles trocam mensagem, alguém fala, o Bolsonaro não topou, então, aqueles conspiradores ficaram na mão. O Bolsonaro não teria topado. É diferente disso que está revelado hoje, quando o mesmo personagem diz, olha, ele consultou. Então, mas consultou, consultou, mas o Exército não comprou. Consultou sobre a E aí eu não vejo a ligação com o dia 8 de janeiro, porque não teve participação do Exército. Pessoal, 4h36, 37, a gente vai sair para um rápido intervalo na rádio, daqui a pouco recebemos vocês de volta nas outras plataformas. Seguimos, quero te ouvir também, Segré, que não falou ainda. Me preocupa muito, tomando a fala do Dávila, que a Polícia Federal tenha permitido o vazamento de uma delação. Sabemos da competência da Polícia Federal, então me dá a sensação... Lava Jato, né? Oi? Parece os tempos da Lava Jato, né? Mas aí não teve nenhum hacker aí metido no meio. É uma questão estranha. Não, Lava Jato vazava lá um monte de delação, de depoimentos aí. Então, mas isso sendo censurável na época... Sim, censurável agora. É estranho, por quê? Porque se essa delação não tivesse nenhum vínculo
mesmo que seja moral, eu acho errado. Se o presidente Bolsonaro, na época, consultou para alguém se era a possibilidade do golpe de Estado, de confirmar essas delações, está errado. Era uma questão que ele sempre defendia as 4 linhas da Constituição e, nesse caso em particular, estaria indo contra essa afirmação que ele fez. Mas, voltando na delação, eu gostaria de ler uma declaração da Polícia Federal indicando que está investigando como esse vazamento aconteceu e quem, porque claramente tem uma linha de como, dessa cadeia de custódia para saber se isso foi proposital e aí o Ministério da Justiça deverá tomar providências ou se foi um acidente para resolver esse erro na cadeia de custódia. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio, conversou com a nossa equipe sobre essas informações. Vamos ver um trecho. Só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Fala, Dávila. Claríssimo o que o ministro falou. É a maior verdade. Eu conversei com membros das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro inteiro. E eu posso afirmar o mal-estar que qualquer aventura golpista criava no seio do comando das Forças Armadas brasileiras. Isto é pura verdade. O ministro Múcio está coberto de razão. Essa história, essa narrativa da esquerda de querer incriminar, arrastar as Forças Armadas para dentro do jogo político e culpar que houve ali algum conluio, algum movimento, é inverídica, é mentira. E não podemos aceitar isso. As Forças Armadas, mais uma vez, tiveram comportamento exemplar com várias tentativas de tentar arrastá-la não só para o jogo político, mas para conluios dessa coisa. Então não dá para pegar isoladamente, mesmo que seja verdade, a primeira coisa que nós estamos falando aqui é precisa apurar se é verdade, e todo esse depoimento que foi dado, que um almirante tem o poder de dizer, não, estamos dentro da tropa, tá. Não está, porque justamente o comando das Forças Armadas e da Marinha era contrária a qualquer aventura golpista. Eu tenho mais uma fala aí de José Múcio para trazer aqui e incrementar o nosso debate. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando sobre a possível delação, né, ou parte dessa delação feita por Mauro Cid à Polícia Federal. E agora nós vamos ouvir então mais uma fala de José Múcio, ministro da Defesa. Vamos acompanhar. Só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Perdão, pessoal, a gente repetiu então a fala de José Múcio, ministro da Defesa. Segré, o que você gostaria de acrescentar? Gostaria que, primeiro, observo um sorriso no ministro, como dizendo, agora te pegamos. Vinculado claramente ao Jair Bolsonaro. Mas ele não menciona em nenhum momento, supondo que essas delações sejam válidas. Então, pela fala do ministro, está partindo da premissa que essas delações mas é porque a gente pegou um trecho, válidas. Né? Não, mas aí, mesmo assim, quando a gente observa a entrevista, ele não menciona, imaginando que seja. Então, é estranho, porque por que vazou? Isso deveria ser uma investigação da Polícia Federal. E concordo aí com Dávila que não me parece ser uma intenção das Forças Armadas, lembrando também que se for a Marina, supondo também que essa delação é válida, e que a Marina tivesse, através desse seu representante, que não representa a instituição, mas teria entrado no meio, alguns golpes de Estado do Brasil foram iniciados só pela Marinha quando colocaram todos os navios de guerra apontando a Rio de Janeiro, na época que era a capital, mesmo que o Exército não tivesse nesse momento confirmado que ia participar. Agora eu quero colocar mais um detalhe aqui nessa nossa conversa, né, para a gente arrematar parte desse debate, que é a CPMI do 8 de janeiro. Um dos integrantes da CPMI do 8 de janeiro fez um requerimento agora à tarde pedindo essa delação à Polícia Federal para
que ela seja, então, encaminhada à CPMI. Provavelmente algo que não seja aceito, porque o ministro Alexandre de Moraes já disse que essa história está correndo em absoluto sigilo. Pelo amor de Deus, a CPMI virou agora... Não, teu depoimento secreto, exatamente. ao invés de cumprir a lei, não, agora vamos escancarar. Mas, pô, gente, vamos tomar juízo, vai, pelo amor de Deus. Pô. Bom, é um absurdo, né? Agora é perseguição política escancarada, né? E você, Piperno, como é que vê essa movimentação aí de um dos integrantes da CPI? Bom, primeiro que se o depoimento é sigiloso, isso não vai ser aberto para a CPI. A gente falou disso várias vezes, inclusive quando lá atrás se falou, inclusive, em acariação entre o coronel. Sim. Enfim. O próprio Arthur Maia já disse que essa acariação não vai rolar. Exato. Agora, é necessário convocar, por exemplo, o almirante Garnier. Ou seja, o que o senhor fez? O que o senhor falou? O senhor está sendo acusado. Agora, hoje, por exemplo... Está sendo acusado por quê? O Exército não participou do dia 8 de janeiro. Pelo contrário, Piperno, o Exército conteve. Ele é almirante. Não, tudo bem, a Marinha, as Forças Armadas, estou generalizando aqui, as Forças Armadas, não houve nenhuma participação. O que ele tem a ver com o dia 8 de janeiro? Não houve nenhuma participação, eu digo, pelo contrário, é expandir a boa vontade. Está cada vez mais claro que houve a participação de muitos fardados. Mas... também é evidente que a gente não tem ainda, a gente não tem a comprovação de que institucionalmente eles tenham participado. É verdade. Piperno, agora, eles com recursos, com armas, eles poderiam ter, seria, aliás, muito mais fácil ter dado o golpe no dia antes do dia 31 de dezembro, por exemplo. Eu vou ler ou mesmo... no dia 20 de dezembro. Quer dizer, se o Exército apoiou aquilo... e não fez nada, quer dizer, é a coisa mais absurda. Porque veja, tem cara de eu quero saber o seguinte, vandalismo coordenado. Do almirante se... Primeiro, o senhor foi convidado, o senhor foi consultado sobre participar de uma aventura como essa? Mas, ele tem que responder. Piperno, nós estamos numa delação premiada pela Polícia Federal que tem todo o ritual de manter esse depoimento em sigilo absoluto. E o que nós vamos fazer? Aí tem um vazamento, que você nem sabe se é verdade, nem apurou, e aí tem que chamar a CPI, convocar. Ele nem pode comparecer à CPI e falar algo, porque ele está sob sigilo, numa delação premiada. O Garnier não. Não, mas o Garnier... Não, eu quero ouvir o Garnier. Enfim, o coronel Cid. Você quer? Mas o Garnier foi citado pelo Mauro Cid, a Polícia Federal. Então como um possível protagonista da história. O coronel Cid já falou, ele que seja investigado. Então, você quer convocar uma pessoa para depor numa CPI que vazou uma coisa que você nem sabe se é verdade, e aí você corre o dia seguinte e fala, Garnier precisa aparecer na CPMI. Não é assim, gente. Agora, esse não é o único indício. São muitos os indícios e muitas vezes ele foi citado. Ô, Piperno, eu queria ver essa pressa em relação às imagens que a CPI não teve, né? Mas agora, para convocar qualquer pessoa que foi obtida numa delação, num vazamento que a gente nem sabe se é verdade ou não, aí aí precisa... Arrematem, senhores. Existe um personagem chamado Paulo Generoso, que é sócio do Eduardo Bolsonaro, numa empresa lá no Texas. Muito bem, ele também era adepto dessas teorias exóticas aí, tal, de ruptura. Aí ele publica uma série de tweets no dia 20 de dezembro, algo recuperado hoje pela revista Fórum. E aí ele confirma que, em reunião essa semana com o alto comando das Forças Armadas, Bolsonaro, ele contando, pediu apoio para barrar o avanço do judiciário sobre os outros poderes e pediu para que a posse do Lula fosse adiada por 6 meses e tal. Aí, bom, ele vai contando uma série de coisas, e eu não vou detalhar tudo, quem quiser que leia lá no Twitter, mas, por exemplo, ele chega inclusive no 8 de janeiro a chamar a invasão do Planalto de reintegração de posse. Agora, o mais grave disso tudo é o seguinte, é que ele conta sobre várias conversas com militares importantes. Segredo, vamos lá. Eu fico pensando, independente se é incluso ou não incluso, no relatório final da CPMI do 8 de janeiro, apareceu um nome bombástico, Jair Bolsonaro. Será que vai ser negociado também, tirando o relatório para que a gente aprove, como foi retirado o PT do MST? Tira total credibilidade e tudo, esse tipo de colocar alguém, mas imaginando que alguém possa ter uma responsabilidade e que politicamente seja negociada a retirada do nome, seja quem for, por uma questão de acordos políticos.
Estamos aqui, senhores. Vocês devem dar explicações para a população. Não é para negociar dentro das bambalinhas o que acontece, o que fica e o que retiram. Pessoal, a gente vai seguir acompanhando essa história. Nossos repórteres estão de olho claro. Se tivermos novidades, traremos aqui para vocês no 3 em 1.